Olá, tudo bem? Hoje eu vim contar para vocês como foi que eu descobri a minha fibromialgia. Como eu disse no outro vídeo, eu tenho fibromialgia há 17 anos e eu descobri no ano de 2006. Sabe que a fibromialgia, ela vem através de um trauma muito grande, né? Um trauma físico, um trauma emocional, né? Através disso que ela se manifesta. Eu tenho reumatismo desde os 7 anos, artrite reumatoide. E eu fiz tratamento, sempre estava fazendo tratamento, eu sentia muitas dores, né? Porque a artrite reumatoide também dá muitas dores nas juntas, tá? Né? E eu estava trabalhando, eu comecei a trabalhar na escola. E meus horários eram muito complicados. Eu trabalhava uma semana de manhã e à tarde, entrava às 6h30, eu tinha 1 hora de almoço, 1h30 de almoço e saía às 7 horas da noite. E na outra semana revezava, era eu e uma outra moça. Eu entrava de manhã, fazia manhã e noite, porque tinha aula noturno ainda, naquela escola, naquela época. E até então eu morava com a minha sogra. E a minha sogra, que era na verdade a avó do meu esposo, ela era uma senhora, né, de mais de 90 anos. Então, a mentalidade dela era que mulher se cuida da casa, dos filhos e do marido, não trabalha para fora. Mas na época eu não entendia muito isso, agora eu já vejo com outros olhos, porque eu sei que era uma coisa que foi incumbida nela, era dela isso, né? Era da criação, era da época dela, né? Mas ela começou a pegar no meu pé, né? Por causa dos meus horários. Porque eu saía muito cedo, voltava tarde, e quando eu saía cedo e vinha na parte da tarde, na hora do almoço, eu trabalhava à noite, das 7 às 11. Então, na cabeça dela, mulher não faz esse tipo de trabalho, né? Mulher tem que estar em casa para fazer a comida na hora certa, lavar a roupa na hora certa, manter a casa limpa e tal e tal. Aí ela começou a pegar no meu pé. Todos os dias ela brigava comigo. Todos os dias, sem falha. Seja porque eu chegava tarde ou seja porque eu ia trabalhar à noite. E por 4 meses eu fiquei nesse estresse muito grande. Aí eu comecei a sentir dores, né? E inicialmente eu achei que realmente fosse do reumatismo, né? Porque eu sei que o reumatismo dá esse tipo de dor. Eu fui no médico, falei pra ele, doutor, eu tenho reumatismo, de vez em quando ele volta, né? Porque reumatismo também é uma coisa que não tem cura, né? E de vez em quando ele volta e eu tenho certeza que eu tô com dor do reumatismo. Aí ele falou, tá, ele me passou a medicação, né? E eu comecei a tomar remédio. Comecei a tomar remédio de reumatismo, e nada, e nada, e nada, da dor melhorar, a dor só piorava, só piorava, só piorava. E eu nesse embate com a minha sogra diário, todo dia, todo dia. E a dor só aumentando, aumentando. 2 meses de tratamento, voltei e falei, doutor, não tá funcionando. Não tá funcionando. Aí fui, né? Eu já tinha feito os exames, tinha dado do reumatismo estava alterado, mas o remédio não fazia efeito. 40 dias de remédio e nada da dor melhorar, a dor só piorava. Aí mudou a medicação, mais um mês, nada. Voltei nele e falei, doutor, não melhora. Aí ele olhou e falou assim, aonde é especificamente as suas dores? Aí eu falei, olha, eu sinto dor em tudo, né? Mas principalmente nas pernas, porque a minha fibromialgia, ela é mais atacada, né? Entre aspas, na parte inferior, né? Eu sinto no corpo inteiro, mas a parte que mais dói é da cintura para baixo. Falei, principalmente nas pernas e nos pés, nas costas, pernas e pés, né? Dependendo, eu não consigo ficar em pé. Aí ele olhou e falou assim, fique em pé. Aí ele chegou atrás de mim, né? E apertou os famosos pontos, né? De fibromialgia. Quem já fez exame sabe, né? Tem alguns pontos, né?
nas costas, pescoço, nas pernas. E ele catou e foi, apertou o ombro, apertou o pescoço, doeu, apertou o ombro, doeu. Apertou, né, embaixo ali da parte do sutiã, doeu. A hora que ele apertou na cintura, eu quase caí sentada. Aí ele apertou atrás das coxas, pronto. Aí ele falou assim, tá aí, seu problema. Você pode até estar com uma crise reumática, mas você tem fibromialgia. E eu, quê? Fibromialgia é uma doença que dá. Ele explicou ali mais ou menos, médico de postinho. Ele foi uma... Falei assim, que Deus preparou pra mim ele, né? Porque se fosse um outro médico, às vezes não saberia, né? Ele me explicou mais ou menos, então você tem que tomar um remédio que ajuda a reduzir o estresse, né? Relaxar, tal, tudo. Então, vamos começar com alguns remédios. Aí ele falou assim, vou te dar fluoxetina. Eu falei, olha, doutor, desculpa, eu não sei se pra esse problema ela vai funcionar, mas fluoxetina pra mim, eu já tinha tomado, né? Pra ansiedade, diminuir apetite, nunca fez efeito. Era a mesma coisa de tomar nada. Falei, doutor, fluoxetina pra mim não resolve. Eu já tomei, pra mim é a mesma coisa de tomar água. Não, então tá, então vamos para a paroxetina. Conhece? Falei, não, isso eu nunca vi. Então vamos testar. Tomei um mês de paroxetina. A paroxetina me deu reação. E reação assim, me dava taquicardia, me dava fraqueza, me dava suor, gelado. Me deu um monte de reação. Voltei e falei, doutor, tô sentindo isso. Ele falou assim, não, então vamos trocar. Aí ele passou pra duloxetina de 30. A duloxetina, beleza, deu certo. Comecei a tomar, as dores diminuíram, né? Beleza, funcionou por um tempo. Mas como eu não tinha conhecimento nenhum de fibromialgia, eu achei que fosse assim, tomou, melhorou? Acabou, não preciso tomar mais. Então, eu tomei por um tempo, né? Quando eu vi que a dor tinha resolvido, eu parei de tomar. Não conhecia, não tinha conhecimento nenhum, nunca tinha nem ouvido falar de fibromialgia. Beleza, eu tomei, parou, melhorou a dor, parei. Melhorou, tomei um medicamento para o reumatismo, né? Os dois associados, beleza, fizeram o efeito que tinha que fazer. Melhorei, né? Eu mudei, saí da casa da minha sogra, né? Beleza. Aí, de repente, a dor voltou. Fiquei um tempo, coisa de 1 ano e pouco. A dor voltou. E eu fui atrás de novo, naquela coisa do reumatismo. Na minha cabeça era sempre o reumatismo. Porque eu sempre sentia muita dor do reumatismo. Na minha cabeça era sempre reumatismo. Procurei um outro médico, fui no reumatologista, tal, fiz tratamento de novo do reumatismo. Ele também estava atacado, porque uma coisa que eu descobri depois normalmente a pessoa que tem o reumatismo, ela pode ter também a fibromialgia. Às vezes ela tende a ter a fibromialgia. Eu li que normalmente um vem associado com o outro. Ou a pessoa tem a fibromialgia e pode desencadear um reumatismo. Não que isso seja uma regra, mas pode acontecer. Né? No meu caso, como eu já tinha o reumatismo, e o meu gatilho foi esse estresse diário que eu estava vivendo nesse período, porque era realmente muito estressante, né? Não vou entrar em detalhes, até porque isso já não importa mais, mas era muito estressante conviver com aquilo diariamente, né? Então, esse foi o meu gatilho para descobrir a fibromialgia, né? E só depois de muito tempo é que eu comecei a entender e perceber, diferenciar, aprendi a diferenciar as dores do reumatismo e as dores da fibromialgia, né? Mas eu demorei um tempo para entender também que a fibromialgia era um tratamento contínuo, né? Não é igual um resfriado que você toma uma semana de remédio, melhorou, acabou. Não. Fibromialgia é um tratamento
contínuo. E não é só medicamentoso, né? São vários outros fatores, né, que contribuem sim para você ter mais ou menos dor, né? Para você estar bem ou não estar bem. Ou às vezes é só um fator externo. Ah, tá frio. Pronto, já é um gatilho para sua dor. Depende. Tem pessoas e pessoas, casos e casos. O meu foi esse. O meu gatilho foi esse. Eu acho que é interessante a gente descobrir qual foi o gatilho, o que foi que fez a fibromialgia se manifestar no seu corpo. É interessante para a gente se conhecer, porque através disso, às vezes a gente pode trabalhar e tentar evitar que isso desencadeie uma crise, né? E eu acho interessante a gente descobrir isso. Eu acho que por hoje é só. Eu queria só mesmo contar como foi que eu descobri a fibromialgia, né? Qual foi o meu gatilho, o meu trauma. E conforme eu for fazendo os vídeos, eu vou explanando mais o tipo de medicação, quais foram as alternativas que eu procurei para estar, entre aspas, melhorando essa dor e algumas sequelas que ficaram, porque a fibromialgia em si é uma dor muito cansativa, né? E como eu demorei muito a entender o que era fibromialgia, né? Eu tomava remédio picado, né? Eu sentia dor, ia lá, tomava remédio um período, a dor melhorava e eu parava. Eu fiz isso por muito tempo e eu falo que eu acho que hoje a minha dor é mais forte, não sei se essa é a palavra, mas eu acho que é uma sequela do meu pouco conhecimento, né? De eu entender que realmente aquilo tinha que ser uma coisa constante, um tratamento constante. E como eu disse, não um tratamento só medicamentoso, né? Então eu acredito que eu tenho algumas sequelas, porque hoje eu não consigo mais tomar o remédio e a dor aliviar com muita facilidade, né? Eu sei que ela tende a isso, a fibromialgia tende realmente a isso, mas eu vejo que no passado eu conseguia controlar com mais facilidade mesmo com os remédios. E hoje eu não tenho essa facilidade mais, né? É como se ela tivesse agravado, ou como se ela tivesse ficado com sequela pela falta de tratamento, da minha parte, lógico. Pela falta de tratamento, pela falta de conhecimento, pela falta de acompanhamento, que eu não fazia o acompanhamento correto, né, com o médico e tudo que precisava ser feito na época, né. Então eu acredito que eu fiquei com algumas sequelas por causa disso. Hoje eu entendo isso, né, mas são 17 anos de caminhada, né. Por isso que eu acho interessante tentar ajudar as outras pessoas para que talvez elas não passem pelas mesmas coisas que eu passei. E a gente ficar muito atento a isso, ao que é o gatilho que provoca a dor, né? Tentar evitar, tentar contornar o máximo que pode. Eu sei que muitas vezes não é fácil, né? Porque o dia a dia hoje é muito estressante. E isso contribui muito para o aumento da dor. Mas vamos para a luta, é um dia de cada vez, eu costumo dizer muito isso para mim, só por hoje. Vamos viver o hoje, né? Deus na frente e vamos viver o hoje. Que Deus conduza mais um dia e força aí pra gente. Beijo, tchau. Curtam, se inscrevam no canal e aguardem mais vídeos. Beijo, tchau.